Estamos de volta com a entrevista do professor Paulo Távora e eu gostaria de saber agora, professor, já que o senhor esteve aqui há aproximadamente 17 anos e sempre foi uma referência para toda essa geração de estudantes, não apenas pela sua seriedade e competência, mas também pela sua amabilidade, o cuidado no trato pessoal, como é que o senhor poderia descrever essa sua relação com os alunos no dia a dia das suas aulas? Eu também fui aluno, de maneira que eu sabia como é que o aluno costuma raciocinar e como costuma julgar os seus professores. Eu, felizmente, tive bons professores na Faculdade de Direito de Porto Alegre. Deles eu me lembro, e aí é uma predestinação. Realmente o professor que mais me marcou na formação escolar, acadêmica, foi o professor de Direito das Obrigações. Talvez, em decorrência disso, é que eu sempre tive uma simpatia e uma tendência muito grande a cultivar esta área do direito. O aluno, como em todo grupo, não gosta de ser considerado apenas um número, um anônimo, uma face no meio de tantas outras. É preciso cultivar a estima pessoal do aluno. E, para isso, é fundamental procurar se aproximar e se identificar. E a maneira mais normal é procurar saber o nome da pessoa, porque é a primeira referência quando alguém se interessa por outra em todos os terrenos, é saber o nome da pessoa, né? Então, no início das aulas, a chamada obrigatória, eu procurava sempre fixar o nome de cada aluno. As turmas, no meu tempo, não excediam a 50 alunos. Então, dentro do primeiro mês, era possível memorizar e identificar cada um. E, para isso, na chamada, inclusive na maneira de cada um responder, porque cada um tem uma sua maneira própria também de responder. Alguns mais discretamente, outros mais afirmativos, outros mais ostensivos, não é? Então, era um processo de aproximação. E, ao cabo de um mês, realmente, eu conseguia, mais ou menos, ter presente o nome de cada um. E usava também um outro método, além da chamada, nos 10 primeiros minutos da aula subsequente, de fazer perguntas sobre o tema exposto na aula anterior, com um duplo fim. Primeiro, de fixar os nomes daqueles que eu ainda não tinha conseguido memorizar. E, em segundo lugar, para ter uma resposta objetiva, como a turma estava recebendo as informações que eu transmitia. Porque, em função das respostas ou dos silêncios, eu tinha uma oportunidade de aferir esta relação. E os alunos, com o tempo, perceberam também, para não fazer feio, de procurar anotar, de prestar atenção às aulas, para que, quando fossem chamados, não ficassem, a turma não fosse testemunha desses silêncios, dessas ausências, principalmente as moças que eram muito ciosas do acompanhamento das aulas. Então, era esse outro recurso que eu usava nesse duplo sentido. E
nas respostas, eu estimulava também uma participação do aluno, porque alguns mais inibidos, outros menos inibidos, mas principalmente aqueles mais discretos, aqueles que não gostavam de aparecer, a pergunta era uma forma de tirá-los do seu esconderijo para vir participar do grupo. E já no segundo mês, eu tinha conseguido razoavelmente uma participação cada vez mais crescente. E participação no sentido de não serem apenas aqueles que respondiam, mas também os que perguntavam. E isso é muito importante para o professor, porque é uma forma de o aluno mostrar, primeiro, que está acompanhando a matéria, que não teve uma informação de seu ângulo completa a respeito de pontos da exposição e para a sua atividade profissional, porque o advogado, afinal de contas, é um profissional que deve se expressar em público, nos tribunais, no contato com o cliente, nos grupos de atividade. E eu senti isso muito em Porto Alegre, porque quando eu me formei, eu não tinha clientes e procurei exercer uma atividade que, na ocasião, era mais acessível para mim. Fui militar na Justiça do Trabalho. E, razoavelmente, fui bem sucedido e fui, inclusive, convidado para ser advogado do Sindicato dos Metalúrgicos. E é interessante porque nos dissídios coletivos, as assembleias dos trabalhadores se reuniam e o advogado era chamado para esclarecer os aspectos legais, a avaliação das possibilidades. Então, tinha de falar nessa grande assembleia dos trabalhadores. E daí a importância de o advogado, na sua formação, adquirir esta segurança de desenvolver, de expor as ideias num público maior ou menor. Então, nas aulas, essa participação do aluno é também um aprendizado de se manifestar em público, perante os seus colegas, perante o professor. E esta maneira de ser, inclusive, às vezes algumas perguntas que eu não sabia responder, eu vou examinar para na próxima aula poder lhe dar uma resposta. E isso é muito importante, a lealdade do professor para com o aluno. Quando ele não souber a resposta, não embromar, porque o aluno ele é muito vivo para perceber que o professor não domina aquele ponto ou não sabe de pronto responder. Porque não são todos que têm a resposta pronta na língua. Alguns são de elaboração mais demorada. Então, cada um deve manter esta sua maneira de ser. E o professor deve ser autêntico com seus alunos, até para cultivar uma certa ideia de humildade, que ninguém sabe tudo. É também uma lição de vida, de procurar esclarecer, ampliar o seu horizonte de informação. E assim eram as aulas que eu procurava animar, porque o professor, a par das informações, é um animador também, né? Porque senão as aulas, principalmente
quando a matéria é muito abstrata, muito teórica, as aulas podem se tornar um pouco monótonas. Então, é preciso ilustrar, principalmente nos temas mais abstratos, trazer o aluno para situações concretas, com exemplos, e estimular o raciocínio em função da lei, da consulta ao código, daí sempre uma característica de eu procurar sempre pedir ao aluno que identificasse a solução no código, para que a aula não fosse assim uma conferência, que fosse mais um diálogo e um aprendizado de ter contato com a lei, que é a referência positiva do advogado. Bem, nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos em seguida.